Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Vendo a nossa irmã Sandra relatando o problema dela, vendo a nossa irmã Angélica também falando do Lucas. Dias maus vêm para todos nós, irmãos. Então não adianta querer dizer que crente vai se livrar, que Deus vai livrar dos dias maus. Não. Muitas vezes o Senhor usa esses dias maus para nos aproximarmos mais dele. Muitas vezes o Senhor usa esses dias maus, amados, para que nós venhamos abrir nossos olhos para a santidade que nós temos que ter para estar próximo desse Deus. Aleluias. E esse dia mau ele vai chegar, irmãos. De uma forma ou de outra ele vem. E o Senhor ele vai usar esses dias maus mesmo para estarmos abrindo nossos olhos. Abrindo nossos olhos. E olha que coisa interessante, que esses 12 dias que nós passamos orando aqui, que falava de clamor, aí nós vamos ter outra campanha falando de santidade. É uma coisa indo de encontro com a outra, porque quando nós clamamos e o Senhor nos ouve, o Senhor, para Ele nos ouvir, nós temos que estar mais próximo dele, nós temos que ter uma intimidade com Ele. E essa intimidade com Deus nós só vamos ter através da santidade. E o que é a santidade? O que é ser santo? Ser santo é você ser separado, é eu ser separado, é nós sermos separados. E o que é ser separado, Sérgio? Quando nós vamos comprar uma carne, um açougue, e muitas vezes essa carne ela vem com a gordura, muitas vezes essa carne vem com aquelas pelancas. E o que é que nós fazemos? Nós pegamos a faca e separamos aquilo que nós gostamos ou queremos da carne, e aquilo que nós não queremos, jogamos fora, deixamos separado. E a santificação é mais ou menos isso, amado. É tirar aquilo que é ruim de nós, para nos aproximarmos de Deus. Mas por que aproximarmos de Deus? Porque o nosso Deus é santo. Eu gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias em Levítico, capítulo 20, verso do 1 ao 10. O nosso Deus, amados, Ele procura isso em nós. Ele quer isso de nós. Por quê? Porque, como já foi dito em Hebreus 12:14, vai dizer que sem santidade nós não veremos ao Senhor. Então é algo importante. Não adianta eu vir aqui me fazer de crente se não tiver minha santidade separada. Levítico capítulo 20, verso 1, vai dizer assim: disse o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará. Quando o Senhor deu a terra para o povo, a terra era habitada por outros povos, e esses povos, irmãos, tinham costumes diferentes daquilo que Deus tinha dado ao povo. E um dos costumes deste povo
era oferecer o seu filho aos deuses estranhos. Essas crianças eram mortas em sacrifício a esse Deus estranho. E Deus falou assim: olha, vocês vão ter que ser diferentes. Vocês vão ter que ser separados. Vocês não vão poder fazer isso porque vocês são diferentes. Eu separei vocês para mim. Eu separei vocês para mim. Vocês são separados, meus. Então vocês não podem fazer isso. E continua assim: porém a minha face contra esse homem, e o eliminarei do meio do seu povo. Pois dando seus filhos a Moloque, ele contaminou meu santuário e profanou o meu santo nome. Se o povo da terra de alguma maneira fechar os olhos para não ver esse homem, quando der seus filhos a Moloque e não matar, voltarei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família, e eliminarei do meio do seu povo com todos os que, como ele, se prostituírem após Moloque. Então o Senhor, como sendo um Deus santo, Ele exige essa santidade minha e sua. Ele exige essa santidade minha e sua. Não tem como eu ser profano ao lado de um Deus santo. Isso não existe. O nosso Deus é santo, eu vou procurar ser santo. O nosso Deus é santo, eu vou procurar me santificar. Nós, como igreja do Senhor, temos que ter essa preocupação, amados. Mas fulano que se diz crente fala palavras impróprias, mas fulano que se diz crente ouve música imprópria. Então esse fulano que se diz crente, ele tem que santificar. Eu não posso ser profano lá fora e ser santo dentro da igreja, não tem como. Eu tenho que ser santo aqui dentro e tenho que ser santo lá fora. Por quê? Porque o meu Deus é santo. E essa santidade de Deus, ela se encontra nos Salmos, ela se encontra no livro de Ezequiel, ela se encontra no livro de Isaías. O Senhor, no livro de Isaías, capítulo 43, verso 15, vai dizer: eu sou o Senhor, vosso santo. Aleluia. Então a Bíblia, amados, do Velho ao Novo Testamento, ela vai mostrar para mim e para você como é o nosso Deus. E como é esse Deus, Sérgio? Nosso Deus é santo. Em Isaías, os anjos vão cantando a esse Deus maravilhoso, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus. E nós temos que ter essa preocupação. Ou nós seremos separados para esse Deus, ou esse Deus vai nos separar para a destruição. Nós falamos tanto, amados, do amor de Deus, falamos tanto da bondade de Deus, falamos tanto daquilo que esse Deus pode fazer, mas muitas vezes esquecemos que esse Deus é justiça também. Aqui, é o amor de Deus, e aqui é a sua justiça. O amor de Deus não é maior que a sua justiça, irmãos. O pastor Néstor ele falou alguma vez que eu nunca mais esqueci. Ele falou: irmãos, Deus, mesmo te amando, Ele vai te mandar para o inferno, porque o seu amor não sobrepõe a sua justiça. Assim como a sua justiça
é grande, o seu amor também não sobrepõe ela. Então não tenhamos nós uma ideia de um Deus que vai nos justificar. Ele vai nos justificar se nós também quisermos essa justificação. E como eu vou querer essa justificação? Querendo ser santo. A nossa santidade, amados, ela tem 3 tempos. Ela tem o passado, santidade passada, santidade presente e santidade futura. O que é a santidade passada? A santidade passada é aquela vez que nós aceitamos o Senhor e nos batizamos. E nesse primeiro tempo, o que o Senhor faz? Ele nos tira do mundo, nos lava, para estarmos junto dele. Santidade passada, porque todo mundo aqui já passou por isso. Já fomos batizados, aceitamos o Senhor como único e suficiente Salvador. Santidade presente é essa que nós estamos vivendo, é essa que eu estou vivendo, é essa que você está vivendo. É essa santidade que faz com que a gente queira se livrar, queira se separar, queira cortar aquilo que o Senhor reprova em nós. E a santidade futura? A santidade futura vai ser quando o nosso Deus vier e nos der novos corpos incorruptíveis. Corpos a qual o pecado não vai ter mais poder. Corpos a qual a tristeza não vai ter mais poder. Corpos regenerados, corpos igual ao dele. Mas isso aí vai ser o futuro, amados. Enquanto esse futuro não chega, enquanto o passado já foi, o nosso presente é uma luta diária. É uma luta diária com o nosso próprio pensamento. Porque as coisas ruins, quando acontecem, irmão, ela começa aqui. Começa na nossa mente. Então, é na nossa mente que já deve ser cortado. É na nossa mente que nós já temos que fazer essa separação. O nosso Deus vai requerer isso de mim e de você, irmãos. Sem santificação, não vai ter como se achegar a Deus. E isso é muito... é para a gente realmente pensar. O que eu estou fazendo com a minha vida? Não adianta eu vir só louvar aqui. Não adianta eu só vir pregar. Não adianta eu vir para a igreja todo culto. Eu tenho que me santificar, irmãos. Eu tenho que me santificar de palavras. Eu tenho que me santificar de pensamentos. Eu tenho que me santificar de amizades. Não são todas amizades, amados, que vai fazer parte da nossa vida, irmãos. Infelizmente, tem certas amizades, amados, que são prejudiciais. Tem certas amizades que faz com que a nossa santificação ela fique prejudicada. E o Senhor, através da sua palavra, Ele sempre está nos instruindo a sermos separados. Sempre está nos instruindo a sermos separados. Santificação
se trata da separação, de uma renúncia. Eu tenho que abrir mão daquilo que eu acho que é legal para mim, daquilo que eu acho que é bom para mim. Mas nem tudo que é bom para mim vai me aproximar de Deus. É como uma pessoa que é diabética, não pode comer doces, e vê aquele bolo maravilhoso de cenoura, né, Charles? Aquela calda de chocolate por cima. É bom? Mas se eu comer, vai me fazer mal. Então nem tudo o que enche os meus olhos, irmão, é bom para mim. Nem tudo que enche meus olhos vai me aproximar mais de Deus. Então é necessário que eu e você, como igreja do Senhor, venhamos levar a sério essa santidade. O Senhor requer isso de mim e de você, irmãos. Ele requer isso de mim e de você. A Patrícia, ela falou mal aqui, ela falou assim, querer mais de Deus. Deus, Ele quer fazer infinitamente mais do que eu penso, imagino ou sonho. Ele quer fazer. Essa é a parte dele. Mas e a minha? Como é que eu estou fazendo a minha parte para que esse querer de Deus se efetue na minha vida? O que é que eu estou fazendo para que esse relacionamento que eu quero ter com meu Deus se distancie, fique mais curto, que eu me aproxime mais dele? É só através da santificação, irmãos. É só através da renúncia. E a renúncia, irmãos, ela não é fácil. Não é fácil você ter que abrir mão de algo que muitas vezes satisfaz o seu ego, muitas vezes satisfaz a sua carne, muitas vezes você tem que abrir mão daquilo que satisfaz a sua vida. Mas se aquilo que satisfaz a sua vida, se aquilo que satisfaz o seu ego, se aquilo que satisfaz o seu ser te distancia do Senhor, é necessário abrir mão. E muitas vezes esse abrir mão dá um trabalho muito grande. É como o pastor Sérgio falou uma certa vez, é de degrau em degrau. Às vezes você está lá no 5º degrau, mas nós somos falhos. Aí daqui a pouco escorregamos, voltamos para o primeiro de novo. Mas o Senhor é aquele que, quando nós clamamos para Ele, assim que nem Pedro clamou, que estava afundando, o Senhor falou assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas mesmo nessa pequena fé, Pedro soube a quem clamar. E que nós também venhamos saber a quem clamar quando a nossa santificação estiver na corda bamba. Porque é através dessa santificação, amados, que nós vamos ter encontro com o nosso Deus. É através dessa santificação que nós vamos vislumbrar a face desse Deus. Aleluias. Que a nossa vida não seja só uma coisa aparente, amados. Que a nossa vida não seja só uma coisa para que as pessoas enxerguem. Porque as pessoas podem enxergar algo de mim por fora, mas e por dentro? O Senhor, Ele falou uma certa vez que
que aqueles fariseus pareciam um sepulcro caiado, que por fora era lindo, era bonito, mas no seu interior havia sujeira, havia mau cheiro. E se nós não procurarmos, e se nós como igreja não procurarmos essa santificação, irmãos, nós vamos ser exatamente dessa forma, como sepulcro caiado. No livro, no tema que é Josué 3, Josué 3:5. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Em Josué 1, no capítulo 1 de Josué, o Senhor ele dá uma palavra de ânimo para Josué, dá uma sacudida em Josué, dá olha para mim, Josué, eu estou contigo. O capítulo 1 diz isso. O capítulo 2 é quando Josué pede para os espias ir lá em Jericó, e os espias ficam na casa de Raabe. No capítulo 3 é quando o povo vai atravessar o Jordão, e Deus fala para Josué, fala para o povo se santificar. Porque quando o povo se santificar, Josué, esse povo vai testemunhar as maravilhas que eu vou fazer. Esse é o resultado da santificação em nossas vidas, irmãos. Veremos maravilhas. Maravilha essa que só o Senhor pode fazer. Maravilhas essa que só o Senhor pode mostrar. Mas as maravilhas só serão mostradas se eu e você nos santificarmos. Se eu e você se santificar, maravilhas em nosso meio veremos. Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Mas para que essas maravilhas sejam no meio de vós, santificai-vos. Se separem, cortem, retirem aquilo que não agrada, ofereça aquilo que agrada, porque só assim veremos as maravilhas do Senhor. Amém? Que suas palmas louvam o Senhor.